Ontem uma pessoa me perguntou no canal: professor, você sempre fala que explica coisas que são difíceis de economia e finanças de forma simples que qualquer um pode entender. Eu sempre quis saber a diferença entre taxa Selic, taxa DI ou CDI. Eu nunca consegui entender de fato. Todo mundo fala isso de forma mais economês do que uma forma que as pessoas entendem. Então eu vou mostrar para essa pessoa que eu consigo fazer isso aqui dentro do meu carro, tomando um milkshake. Então vamos lá. Quando a gente investe dinheiro, basicamente a gente tem duas formas: renda variável, em que a gente corre um pouco mais de risco, e renda fixa. E o que significa renda fixa? É você emprestar dinheiro para alguém e receber o seu dinheiro mais juros após um determinado período. E para quem que eu posso emprestar dinheiro via mercado financeiro? Existem outras opções, mas as duas mais básicas e simples eu posso emprestar dinheiro para bancos. E por que o banco quer emprestar dinheiro meu? Para eles pegarem o meu dinheiro e emprestarem para outras pessoas, cobrando taxas mais altas do que ele vai me pagar e ganhar nessa diferença. Ou eu posso emprestar para o governo federal, para o Tesouro Nacional, que aí o caso é outro. O Tesouro precisa de dinheiro para fechar as contas dele, para fazer o que ele precisa fazer lá, porque a parte de impostos não é suficiente. Mas basicamente eu posso emprestar para o Tesouro Nacional ou posso emprestar para bancos e ganhar juros. Então eu fico credor desses agentes econômicos aí, bancos ou Tesouro Nacional. Quando a gente empresta para o Tesouro Nacional, eles vão me remunerar pensando muito na taxa Selic. E o que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros da economia que um tal de Conselho de Política Monetária, ele tenta controlar a inflação do país através dessas taxas de juros que ele promete pagar para qualquer um que queira emprestar dinheiro para ele, e por isso que a gente chama de taxa básica, porque é o governo definindo uma taxa inicial e depois todos os agentes econômicos tentando se ajustar conforme a taxa que o governo está disposto a pagar, e ele faz isso então para conter a inflação. Uma vez que o governo está disposto a emprestar dinheiro, não só para fechar as contas dele, mas também para fazer o que a gente chama de política monetária, para poder conter a inflação quando ela estiver fora de controle, para a gente isso vira investimento. Então, quando a gente vai no Tesouro Direto para emprestar dinheiro para o governo, você vai olhar lá a taxa Selic, que é uma taxa feita pelo Conselho de Política Monetária para fazer essa tal política monetária e tem a ver com títulos públicos. Do outro lado, quando a gente vai emprestar dinheiro para banco, eles não usam essa taxa, eles usam uma outra taxa chamada taxa DI, que basicamente os bancos emprestam dinheiro uns para os outros todo santo dia. Então, se eu fechei negativo hoje, tive mais saque do que depósito, eu vou lá e empresto dinheiro de um outro banco que teve mais depósito do que saque, e amanhã eu devolvo esse dinheiro com um pouquinho de juros e a gente começa o dia tudo de novo no horário bancário. E aí essas taxas, que são de empréstimos entre um banco e o outro, elas são registradas num sistema, e esse sistema solta que fala: olha, a taxa de depósitos interbancários, que é a tal da taxa DI, e essas operações são feitas através de certificados de depósitos interbancários, que a gente chama também de CDI. Então a gente chama de taxa DI ou CDI para a mesma coisa. Essas taxas são divulgadas e ela é muito, muito, muito semelhante à taxa Selic por outros motivos que aqui não convém falar. Então, se a gente pensar em taxa DI e taxa Selic, elas são taxas completamente diferentes. Porém, o seu valor numérico é muito próximo, e para efeito de simplificação a gente pode falar que as taxas são iguais. E aí, é melhor investir em taxa DI ou Selic? Se elas numericamente são o mesmo valor, tanto faz se fosse apenas por esse critério. Porém, a gente vai investir Selic quando a gente emprestar para o Tesouro Nacional. E num país normal, que até o nosso talvez seja, é onde a gente tem o menor risco de crédito. O Tesouro Nacional é aquele agente do mercado que tem maior segurança e menos risco de não te devolver o dinheiro de volta. Já se a gente for investir a uma taxa DI, a gente vai estar emprestando, por exemplo, para bancos. E os bancos, cada um tem o seu risco, vide Banco Master, que tinha os seus CDBs atrelados, por exemplo, a CDIs e quebrou. Aí precisa de fundo garantidor de crédito para garantir que as pessoas que investiram nesse CDBs tivessem o seu dinheiro de volta. Então a gente não pode falar qual é o melhor. São coisas diferentes. A taxa Selic, se eu pego um Tesouro Selic, ele paga 100% da Selic. Se eu vou investir num banco que obviamente tem risco maior do que o Tesouro Nacional, eu preciso exigir taxas maiores do que 100% do CDI para valer a pena aquele risco adicional que eu estou correndo desse banco não me devolver o dinheiro de volta. Então basta eu pegar o maior valor de CDI possível? Também não. A gente precisa administrar esses riscos e saber direitinho para quem que a gente está emprestando. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, deixe seu comentário aqui no canal se você entendeu a diferença entre CDI
e taxa Selic, e a diferença, não só a diferença entre eles, e como a gente pode pensar nessas taxas para saber investir melhor nosso dinheiro.